Meu ex me traiu com minha irmã e eles ficaram noivos. Meus pais me forçaram a comparecer ao casamento deles, então expus todos no grande dia. Tudo começou há 18 meses. Eu estava em um relacionamento sério com meu namorado, John, e meu mundo desabou quando os peguei, ele e minha irmã Lisa, na nossa cama. Ela estava usando uma tornozeleira com o nome dele e suas pernas estavam sobre os ombros dele. Logo depois, fiquei extremamente deprimida e por um tempo, honestamente pensei que a vida não valia a pena. Demorou muito, mas lentamente comecei a sair do buraco mental em que estava. Mas assim que estava fazendo isso, meus pais vieram me dizer que estavam noivos. Disseram-me que apesar do meu passado com John, eu iria ao casamento e se não fosse, me deserdariam porque a família apoia a família e se você não fizer isso, então você não é família. Quando ouvi essas palavras pela primeira vez, fiquei chocada, confusa e traída desta vez pelos meus pais. A ideia de perder minha família me aterrorizava, então concordei em comparecer a princípio, apenas para ganhar tempo para pensar. Realmente não queria no início, mas à medida que continuavam os preparativos para o casamento, meus pais e Lisa me manipularam para me fazer acreditar que comparecer era a coisa certa a fazer. Fizeram-me sentir culpada, dizendo que a família deve apoiar-se mutuamente e que Lisa merecia ser feliz. Uma noite minha mãe me sentou na sala de estar. A família deve sempre apoiar a família, disse ela. Sei que esta situação é dolorosa para você, mas Lisa é sua irmã. Ela encontrou o amor e merece ser feliz. Você não vê isso? Lisa interveio e disse que nunca quis me machucar e, embora parecesse injusto, precisava que sua irmãzinha estivesse lá para apoiá-la. Ela me disse que eu era sua melhor amiga. Essas palavras pesavam muito em mim. Eles enquadraram a situação de tal forma que comecei a duvidar dos meus próprios sentimentos. Minha mãe continuou perguntando se eu não comparecesse, o que as outras pessoas pensariam. Pensei por um segundo e concluí que este era um evento importante, que provavelmente pensariam que nossa família estava desmoronada. Depois de dizer sim para ir ao casamento, Lisa pegou minha mão felizmente. Ela me disse que me amava. Nos dias seguintes, meus pais e Lisa me parabenizaram por decidir comparecer e falaram sobre o quão madura eu era por isso. Estava disposta a ir ao casamento neste ponto. O fardo financeiro era outra história. Esperavam que eu gastasse uma fortuna em um vestido porque todas as damas de honra tinham que usar uma certa cor e Lisa havia escolhido um dos tecidos mais caros da loja para nosso vestido. Outra coisa que eu não entendia era o fato de que ela contratou uma maquiadora cara porque Lisa queria que todas nós tivéssemos a mesma aparência para o dia do casamento. Mas não parou por aí. Meus pais exigiram que eu pagasse pelas flores, decorações e até parte do buffet. Parecia que estavam me usando como uma vaca leiteira, e a realização me atingiu como um tijolo. Senti que estavam se aproveitando de mim. Lembro-me da interminável lista de despesas que esperavam que eu cobrisse. O vestido foi a primeira grande compra. Disseram que tinha que ser perfeito, que eu tinha que estar com a melhor aparência possível. O vestido sozinho custou uma pequena fortuna, mas eu paguei por ele pensando que era um sacrifício necessário. Depois havia as consultas de maquiagem e cabelo. Disseram que eu tinha que estar impecável. Era um reflexo da nossa família. Cada consulta drenava um pouco mais minha conta bancária. Os preparativos para o casamento foram um pesadelo. Em cada passo do caminho, senti que estava sendo forçada a algo que nunca pedi. Meus pais e Lisa tomavam decisões sem me consultar e depois as apresentavam como se eu não tivesse escolha a não ser concordar. Disseram que as fotografias do casamento eram cruciais e que eu precisava pagar por elas. Disseram que o bolo tinha que ser extravagante e que eu era responsável pelo custo. Até disseram que eu deveria contribuir para o buffet, pois era um evento familiar. Cerrei os dentes e aguentei tudo, as reuniões intermináveis para discutir os planos de casamento, as constantes demandas de dinheiro e as constantes acusações e manipulações. Se eu dissesse a eles que isso estava me afetando, me sentia como uma marionete, controlada por cordas puxadas pela minha família. Meus próprios sentimentos e desejos foram ignorados e esperavam que eu cumprisse sem questionar. Lembro-me de um dia particularmente doloroso quando tive que me encontrar com um florista. Meus pais disseram que as flores eram uma das partes mais importantes do casamento, que tinham que ser perfeitas. Passei horas em discussões sobre cores, arranjos e logística de entrega. Cada decisão parecia mais uma facada nas costas, um lembrete de quanto estava sendo usada. Quando o florista apresentou a conta final, meu coração afundou. Era uma quantia louca e meus pais disseram que eu tinha que pagar por isso. Disseram que era meu dever como irmã da noiva. Também tive que assistir a inúmeras provas de vestido com Lisa. Cada sessão era um exercício de paciência enquanto Lisa insistia nas opções mais caras. Disse que queria que eu parecesse deslumbrante, que era importante para as fotos. Sabia que era mais sobre a imagem dela do que a minha aparência. Toda vez que tentava expressar minhas preocupações sobre os custos, era recebida com acusações de egoísmo. Diziam que eu estava fazendo tudo sobre mim, que não conseguia suportar ver Lisa feliz. A manipulação era constante e comecei a sentir que estava perdendo a cabeça.
Sentei-me na minha cama uma noite somando as despesas, percebi quanto estavam me obrigando a pagar por um casamento que nem era meu, decidi que já tinha tido o suficiente. Continuaria com os preparativos do casamento, mas se eu ia pagar por tudo, os faria pagar pelo que me fizeram. Planejei arruinar o dia especial deles da maneira mais espetacular possível. Faltavam 2 semanas para o casamento quando Lisa se aproximou de mim com um pedido que me pegou de surpresa. Ela me encontrou na cozinha tomando uma xícara de chá, me perguntou se podíamos conversar 1 minuto, então nos sentamos na mesa de jantar. Disse que estava pensando muito no casamento e que havia algo realmente importante que queria me perguntar. Perguntei o que era e ela me perguntou se eu podia fazer um discurso no casamento e me disse quanto isso significaria para ela. Mantive uma aparência calma por fora, mas por dentro estava sorrindo como o Grinch. Esta era a oportunidade perfeita para executar meu plano, mas não podia deixar que visse quão ansiosa estava, precisava parecer conflituosa. Mordi o lábio fingindo pesar cuidadosamente o pedido. Perguntei se ela tinha certeza depois de tudo o que aconteceu e ela me disse que já tínhamos superado isso e que achava importante para nossa família. Aceitei ler um discurso para ela. Depois que ela saiu do quarto, senti que poderia subir uma montanha. Este seria o momento perfeito para revelar tudo, mas por enquanto, tinha que desempenhar o papel da irmã maravilhosa. Desempenhei meu papel à perfeição, sorri, assenti e fingi ser a irmã de apoio. Paguei tudo o que me pediram, cerrei os dentes em cada interação e mantive meu plano em segredo. Na noite antes do casamento, sentei-me e escrevi uma carta detalhando tudo o que havia acontecido. Derramei meu coração, explicando como me manipularam, quanto dinheiro gastei e quanto me machucaram. Escrever a carta foi catártico. Era minha chance de expressar toda a dor, raiva e traição que senti durante o ano passado. Escrevi sobre como John me traiu com Lisa, como meus pais tomaram partido deles e como me manipularam para assistir ao casamento. Detalhei cada gasto, cada demanda e cada momento de dor emocional que causaram. Era uma carta monstruosa e sabia que criaria caos quando a lesse em voz alta. Era o dia antes do casamento, todos na casa estavam se movendo, fazendo os últimos preparativos. A casa dos meus pais tinha floristas, bufês e familiares correndo para garantir que tudo estivesse pronto para o grande dia. Então, para não atrapalhar, retirei-me para o quarto de hóspedes no andar de cima. Tinha acabado de me acomodar em uma cadeira quando ouvi vozes vindo do quarto ao lado. A porta estava ligeiramente aberta, reconheci a voz de John junto com a de seu padrinho. Sua conversa me atraiu e não pude evitar ouvir. Você sabe, disse John, sempre quis a Lisa desde o início. Ela foi a que chamou minha atenção no momento em que a conheci. O padrinho pareceu surpreso, sério? Mas você estava com a irmã dela. Como isso aconteceu? John riu suavemente, um som que agora parecia tão sinistro. Sim, estava com a irmã dela no começo porque Lisa não estava interessada em mim naquele momento. Pensei que me aproximar da família dela a faria me ver de maneira diferente. Houve uma pausa, preenchida com os sons abafados dos preparativos do casamento lá fora. O padrinho falou novamente, isso soa bastante ruim, cara. Então todo esse tempo, você só estava esperando uma chance com a Lisa. A voz de John ficou mais séria. Olha, não planejei que isso acontecesse dessa forma, mas quando Lisa finalmente mostrou algum interesse, não pude resistir. Não é como se quisesse machucar alguém. Meu coração batia forte no peito enquanto ouvia John. Ele me usou para se aproximar da minha irmã, tudo enquanto fingia se importar comigo. A traição cortou ainda mais fundo agora, sabendo que eu não passava de um peão em seu jogo para ganhar Lisa. Recuei silenciosamente, sem querer ouvir mais ou revelar minha localização. Esta foi a confirmação que precisava para o discurso. Amanhã, me recompus e desci para me manter ocupada. Chegou o dia do casamento, com todo o exagero e extravagância que meus pais e Lisa planejaram cuidadosamente. A mansão histórica onde foi realizado estava decorada com flores de todas as cores imagináveis. As decorações eram elegantes e o pessoal do buffet se movia tão ensaiado como se estivessem realizando uma coreografia. Movi-me entre a multidão, cumprimentando os convidados com um sorriso forçado. Meu coração batia forte no peito. A cerimônia havia transcorrido sem problemas e agora estávamos no salão de recepções, um grande salão cheio de mesas elegantemente dispostas e uma grande pista de dança. À medida que a recepção avançava, chegou o momento dos discursos. Observei como o padrinho, um amigo de longa data de John, subiu ao palco. Ele era confiante e encantador, e capturou facilmente a atenção do público. Começou seu discurso com algumas piadas leves sobre as aventuras passadas de John, recebeu muitas risadas da multidão. Depois passou para palavras mais sinceras, falou sobre a lealdade e bondade de John. Disse que John sempre esteve lá para ele e estava agradecido de ver seu amigo tão feliz com Lisa. Elogiou seu amor e lhes desejou uma vida cheia de alegria e sucesso juntos. Os convidados aplaudiram e ovacionaram quando o padrinho terminou seu discurso. John deu um tapinha nas costas dele, claramente comovido pelas palavras de seu amigo. O ambiente era caloroso e de apoio, cheio do amor e admiração de seus amigos e familiares mais próximos. Então foi minha vez.
O momento para o qual me preparei havia chegado. Lisa me olhou com um sorriso esperançoso, fez um gesto para que eu subisse ao palco. Meus pais assentiram encorajadores, claramente esperando que eu desse um discurso que mantivesse a imagem da família. Levantei-me, respirando fundo para me acalmar enquanto caminhava para a frente da sala. Senti uma onda de adrenalina, este era o momento que estava esperando. Alcancei o microfone e olhei ao redor da sala, tomando as faces expectantes dos convidados. Toquei o microfone e ele chiou, o feedback encheu a sala. Senti minha mão tremer enquanto tirava a carta e começava a ler. Olá a todos, comecei. Para quem não me conhece, sou a irmã da Lisa. Primeiro, quero parabenizar Lisa e John pelo casamento. É claro que compartilham um vínculo especial e hoje foi uma bela celebração do amor deles. Houve sorrisos e acenos do público, vi Lisa relaxar um pouco, seus olhos brilhando com o que ela pensava ser apoio fraternal. Mas continuei, há mais nesta história que sinto que deveria compartilhar com vocês hoje. Vejam, a jornada para este casamento foi cheia de muita dor e traição, pelo menos para mim. A sala ficou em silêncio, os sorrisos desapareceram dos rostos dos convidados. Pude ver a expressão de Lisa mudar, ela parecia confusa e assustada com o que estava prestes a sair da minha boca. Meus pais se moveram desconfortavelmente em seus assentos, claramente não esperavam essa reviravolta. Respirei fundo e comecei a ler a carta que preparei. Meus pais, Lisa e John, fizeram o possível para manter isso em segredo, mas John e eu estávamos juntos primeiro. Ele me traiu com Lisa e mais tarde, descobri diretamente dele que ele só me usava para se aproximar da minha irmã. Este casamento foi um desastre. Fui manipulada pelos meus pais, pelo meu ex-ganancioso e minha irmã loba em pele de cordeiro para pagar por tudo, e quero dizer literalmente tudo. As flores que vêm, o bolo que vem, os buffets aqui, tudo foi pago por mim contra a minha vontade, posso acrescentar. Lisa e meus pais não foram nada mais do que manipuladores e demônios implacáveis nisso, aproveitando cada oportunidade possível para sangrar meus bolsos até secarem. Para mascarar meus sentimentos quando originalmente lhes disse que não compareceria ao casamento, meus pais disseram que me deserdariam. Celebrem este casamento se quiserem, todos, mas saibam que estão celebrando mentiras e enganos. O que vem hoje é tudo falso. Havia mais, mas essa era a essência do meu discurso. A sala estava mortalmente silenciosa enquanto falava, cada palavra como um prego no caixão. Quanto mais falava, mais podia ver o choque e a descrença nos rostos dos convidados, a raiva e a defensiva nos olhos dos meus pais, e o horror e a culpa nas expressões de Lisa e John. Quando terminei, a sala havia explodido em caos. Os convidados gritavam. Meus pais foram os primeiros a reagir visivelmente. Meu pai se levantou incrédulo, tentou gritar sobre todos, dizendo que tudo o que eu havia dito era mentira. Era uma tentativa desesperada de salvar a cara. Minha mãe estava em lágrimas, balançando a cabeça e implorando aos convidados que ignorassem o que eu tinha acabado de dizer. E Lisa e John pareciam completamente devastados. Alguns dos convidados gritavam, exigindo respostas dos meus pais e Lisa, outros tentavam consolar Lisa, enquanto alguns simplesmente olhavam em silêncio atonitos, sem saber o que fazer. A atmosfera estava pesada e o clima de celebração estava completamente destruído. Uma parente de John, uma mulher mais velha com rosto sério, se levantou e exigiu saber por que meus pais permitiram que isso acontecesse. Ela disse que a família deveria se envergonhar de seu comportamento e que este casamento era uma desgraça. Suas palavras pareceram acender uma faísca entre os convidados e logo mais pessoas expressavam sua indignação, voltando-se contra meus pais e Lisa. Não fiquei para ver as consequências completas. Saí com a cabeça erguida e deixei o local. Uma vez lá fora, respirei fundo o ar fresco da noite. Senti uma sensação de liberdade e alívio, mas também tristeza pelo que havia sido perdido. Bloqueei meus pais e minha irmã em todas as redes sociais e lhes enviei uma mensagem final. Disse que nunca mais queria vê-los.